Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas irmãs, você que nos acompanha nesse momento e reza conosco, santifica o seu domingo na festa da Páscoa da Ressurreição com o santo sacrifício da missa. A Igreja, nesta festa da Páscoa do Senhor e a nossa Páscoa, traz sempre para nós uma mensagem de muita fé e de muita esperança. Aqueles que nos acompanharam na vigília da Páscoa e viram quando essas cortinas roxas se abriram, anunciando para nós a ressurreição do Senhor, enchendo nosso coração de júbilo, de uma grande alegria. E ao mesmo tempo, significando para nós essa transformação, essa mudança em nossas vidas, essa ressurreição em cada coração, em cada família, em cada alma. Por isso, eu gostaria de começar a nossa reflexão nesse domingo da Páscoa com um trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, que nós acabamos de ouvir a leitura, em que o apóstolo nos diz: meus irmãos, purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da pureza e da verdade. Importante para nós, prezados irmãos, essa consciência da necessidade constante de conversão, de transformação, de purificação. E inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo São Paulo vem exatamente nos convidar a isso. Se durante algum tempo de nossa vida, ou em alguns momentos de nossa vida, não fomos tão verdadeiros ou sinceros com o Senhor, não fomos tão verdadeiros e sinceros para com o nosso próximo, a festa da Páscoa, à luz do Círio Pascal, à luz de Cristo ressuscitado, que precisa necessariamente iluminar as nossas vidas, as nossas consciências, os nossos corações, para que assim como Jesus passou da morte para a vida, nós também renunciemos, como o apóstolo nos diz, ao velho fermento, ao homem velho, à corrupção, à maldade, ao pecado. E nós estamos, é inevitável a comparação com o momento da história, nós estamos como que fechados num grande retiro de conversão, portas e janelas fechadas, unidos ao Senhor, pois isso não é um impedimento para a ação de Deus. Estamos como que nesse grande retiro de transformação, de conversão. E todos nós estamos unidos em oração, na meditação da palavra de Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, participando das missas, participamos de todas as cerimônias da Semana Santa, fechados, unidos nesse grande retiro. E mais do que nunca, unidos ao Senhor, para nós também sermos, de certa maneira, transformados. Assim como Cristo passou esses 3 dias incompletos no sepulcro, no tempo marcado pela providência de Deus, assim cada um de nós, você que está na sua casa e reza conosco e participa das atividades religiosas de nossa paróquia, nós também estaremos, de certa maneira, nesse retiro no tempo marcado pela providência de Deus. Mas para que todos nós, como Cristo saiu glorificado do sepulcro, nós saímos também de nossas casas, retornemos ao templo sagrado, também transformados em nosso coração, decididos a servirmos a nosso Senhor, longe de nós a maldade, a falsidade, a corrupção, a impureza, mas servindo ao Senhor com muita verdade, com um coração sincero, com um coração fervoroso,
com um desejo grande de servirmos ao Senhor e por Deus servirmos ao nosso irmão, à nossa irmã. Deus se utiliza de todos os acontecimentos, sempre visando o bem maior para todos nós, que é a salvação, a santificação de nossas almas. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Vamos ao Evangelho, segundo o evangelista São Marcos. E que os evangelistas vão completando a cena daquelas pessoas que foram ao sepulcro e começam a nos apresentar durante toda a semana pela liturgia da igreja os vários encontros ou aparições do Senhor ressuscitado. Mas hoje com um destaque muito particular. E sem querer ser repetitivo, mas muito adaptado à nossa circunstância, à nossa situação. São Marcos nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, e conta o fato. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus, como era o costume judaico. E no primeiro dia da semana, na madrugada do domingo, foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado. E qual era a preocupação dessas mulheres? Quem nos há de remover a pedra do sepulcro? Aqui uma pausa para uma pequena reflexão. Prezados irmãos, poderíamos fazer essa pergunta: será que essas mulheres perderam a fé? Porque viram o Jesus que elas presenciaram realizando grandes milagres, curando os doentes, ressuscitando os mortos, e viram Jesus agora na sua paixão e morte com a sua natureza humana completamente destruída, desfigurada, e mais, viram Jesus morto. Elas ajudaram, tinham a certeza da morte verdadeira e real do Senhor, pois elas ajudaram a colocar Jesus naquele sepulcro. Elas não perderam a fé. É certo que não permaneceram com uma fé e esperança tão firme como Maria Santíssima, como Nossa Senhora, que não foi ao sepulcro embalsamar o corpo do Senhor. Com certeza ficaram balançadas na sua fé, enfraquecidas, e talvez nem tanto balançadas na fé, mas envolvidas por aquela grande angústia e tristeza, pelo grande contraste do Jesus tão bom que elas conheceram e tão rejeitado pelo seu povo. E aquilo com certeza feriu o coração daquelas piedosas mulheres, e envolvidas naquela tristeza, naquela angústia, e talvez a fé um pouco obscurecida, elas foram ao sepulcro e preocupadas com a pedra. Mas é importante nós notarmos isso. Era natural essa preocupação. E Deus nosso Senhor compreende os nossos limites, as nossas fraquezas. Muitas vezes o nosso coração preocupado demais com as coisas temporais. Fixamos muitas vezes os nossos olhos nas dificuldades, nos obstáculos, nas pedras do nosso caminho. Não é a fé mais perfeita, não é o pensamento mais perfeito, não é a fé mais pura, não é a confiança plena na providência de Deus, mas é compreensível dada a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. É compreensível pela tristeza, pela angústia tão grande no coração daquelas mulheres, que elas voltassem ao sepulcro. Não era necessário, não era o mais perfeito naquele momento, mas era compreensível. Mas Deus nosso Senhor sempre nos surpreende. E por isso que Deus compreende também. Por mais que a igreja vai trazer para nós uma mensagem de fé, de esperança, de alegria, da ressurreição do Senhor, para que nós mantenhamos em nossos corações, nas nossas casas, acesa em nós a chama da nossa fé, do amor a Deus. Mas ainda assim é compreensível que permaneça um pouco de angústia e preocupação. Quanto tempo ainda vai permanecer essa situação?
quem vai abrir as portas do templo, que hora que nós voltaremos para participar da Santa Missa. E Deus nosso Senhor compreende, mesmo se não for a fé mais perfeita, a confiança mais plena na providência de Deus, mas Deus compreende a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e a nossa preocupação com os obstáculos. Mas Deus sempre nos surpreende. Mas algo importante que essas mulheres dão para nós, o exemplo: elas não deixaram de caminhar, elas não deixaram de buscar o Senhor, mesmo que a preocupação naquele momento não fosse a mais perfeita, e preocupadas um pouco mais com os obstáculos, pensando demasiado nos obstáculos, e não aquele que poderia livrá-las do obstáculo. Mas algo importante para nós, e um grande ensinamento: com tudo isso, elas buscavam ao Senhor. Não era a fé mais perfeita, não era a intenção mais pura, mas buscavam a Deus. E isso é confortante para nós. E que é importante para nós nesse momento, com todos esses limites e angústias do nosso coração, nós continuarmos buscando ao Senhor. Não podemos por hora caminhar para vir ao templo sagrado, mas podemos rezar de nossas casas. Podemos nos utilizar dos meios que Deus proporciona na modernidade para nós participarmos da Santa Missa. Podemos unir a nossa família para rezar. Ainda assim podemos rezar todos os dias o nosso Santo Terço. Podemos colocar as nossas intenções na Santa Missa. Podemos fazer todas as atividades religiosas, fazer a nossa comunhão espiritual. Podemos buscar ao Senhor, caminharmos em direção ao Senhor. E tenhamos essa grande certeza e confiança, porque de repente Deus vai nos surpreender. E quando nós menos esperarmos, tudo estará tranquilo e normal. As portas estarão novamente abertas. A liberdade para nós irmos e virmos por onde nós desejarmos. E o Evangelho nos mostra exatamente isso. Elas estavam cabisbaixas, conversando, uma conversa um pouco triste e pesarosa. Mas qual não foi a sua surpresa? De repente olharam e o sepulcro estava aberto, a pedra estava removida. E Deus vai preparando também o nosso coração. E tenhamos essa certeza e essa confiança: quando nós menos esperarmos, a pedra estará removida. E elas apressaram o passo. Assim como tenho certeza que todo fiel, como que vai correndo para a sua igreja, correndo para a sua paróquia, para a primeira missa que for aberta ao público, com certeza um grande número de pessoas estarão aqui presentes. E todos virão apressadamente, correndo, querendo que ocupar os lugares, com medo de talvez não sobrar espaço para participar da primeira Santa Missa que for aberta ao público assim que retornar essa situação. Assim que forem anunciadas que as portas estão abertas, elas foram correndo ao sepulcro. E chegando lá, receberam uma notícia maravilhosa e que encheu o coração daquelas mulheres de uma profunda alegria. Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Os anjos estavam lá, os anjos removeram a pedra. E ali ficaram durante o dia para anunciar a todos que ali aparecessem que Jesus não estava ali, que ele ressuscitou. Mas agora, já para nós completarmos a nossa reflexão, um detalhe importante da conversa do anjo com aquelas mulheres: não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Isso que o anjo confirma o que nós falamos. Elas buscavam a Jesus. Não tenhais medo. Eu sei que vocês buscam a Jesus. O anjo disse para elas: ele ressuscitou, já não está aqui. A igreja vem anunciar a nós essa mensagem de fé, de esperança e de profunda alegria, porque Cristo, a nossa Páscoa, ressuscitou. E nós buscamos a esse Jesus, vivo e ressuscitado. O anjo mostrou para elas: eis o lugar onde o depositaram. E elas foram testemunhas daquele marco histórico. Nós estamos vivendo também esse momento único da história. E depois poderemos contar aos outros. Foi assim que aconteceu na Semana Santa daquele ano de 2020. Assim como os anjos mostraram, eis o lugar onde o depositaram. Foi assim que nós vivemos a Semana Santa.
Mas algo importante, e que o anjo disse a elas: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos disse. É o último ponto da nossa reflexão, mas muito importante para nós. O anjo reafirmou para aquelas mulheres: ide dizer aos discípulos e ide dizer a Pedro. Prezados irmãos, prezadas famílias, mas esse Pedro é o mesmo que negara ao Senhor? O mesmo que negou Jesus por 3 vezes na sua paixão? Mas que já estava arrependido e chorando a sua culpa, o seu pecado, e que vai encontrar-se com o Senhor ressuscitado, ou Jesus vai de encontro a Pedro e vai receber de nosso Senhor o perdão. Mas o anjo disse a elas: ide dizer aos discípulos e ide dizer a Pedro, que ele ressuscitou e ele vos precede na Galileia, e vai aparecer a vocês, como ele disse. Era importante porque nosso Senhor vai dizer isso mais tarde: Pedro, eu rezei por ti, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Ninguém podia perder a fé, mas de modo especial, Pedro deveria permanecer com a sua fé firme e inabalável, mesmo tendo tido aquele momento de fraqueza. Mas Jesus havia escolhido a Pedro, e Deus, quando escolhe, Deus não retira a sua escolha. Deus não muda a sua escolha. Ele escolheu a Pedro, ele chamou a Pedro. Pedro caiu, mas se levantou, se arrependeu. E nosso Senhor manteve, Deus é fiel na sua palavra, manteve na sua escolha, no seu olhar de predileção sobre Pedro, e escolheu a Pedro para governar a sua igreja, escolheu a Pedro para ser a referência de fé para os apóstolos, para toda a humanidade, para todos nós. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será também desligado nos céus. E por isso as mulheres vieram reforçar isso, o anjo veio reforçar isso com as mulheres: ide dizer aos discípulos e dizer a Pedro que ele ressuscitou. O evangelho vai completar para nós que tão logo essa notícia chega, Pedro foi correndo ao sepulcro para conferir essa informação. E aqui uma reflexão importante para você que com a sua família, na sua casa, reza conosco. Falamos tanto do valor da igreja doméstica, da igreja presente em cada fiel, no coração de cada fiel, mas tenha uma certeza, prezados irmãos, essa igreja doméstica, essa igreja presente no coração de cada fiel, de cada um de nós, só tem valor diante de Deus, unida a Pedro. E hoje é um dia especial para nós rezarmos de modo pelo Santo Padre o Papa. Durante essa semana contemplamos algumas cenas um pouco fortes e duras para nós. O Santo Padre celebrando a Semana Santa em Roma, numa praça imensa de São Pedro, numa igreja imensa, e o Santo Padre sozinho. E uma cena, no dia que ele deu a bênção do Santíssimo, a bênção para todo mundo, com chuva, tudo carregava ali um tom bastante pesado e forte, que emocionou a muitos, que tocou a muitos corações, que levou incrédulos a adorarem o Santíssimo Sacramento. O Santo Padre abraçando a cruz do Senhor, representando também o sofrimento do seu coração, de toda a humanidade, que agora mais do que nunca se apega a Deus e abraça ao Senhor, assim como nós. E é importante para nós a nossa oração para que ele permaneça firme na sua fé. E de certa maneira nós, pela nossa oração, mandarmos a nossa mensagem ao Santo Padre: permaneça firme. Nós precisamos da sua fé, da sua fortaleza, da sua esperança, para que nós possamos chegar até Deus, para que a nossa oração chegue a Deus. Deus nosso Senhor escolheu assim. A nossa fé, ela tem um caminho necessário do coração de Deus, por Jesus, pela igreja, ao nosso coração. E o nosso caminho que nós vamos até Deus, pela igreja,
nós chegamos ao coração de Jesus, auxiliados pelo coração materno de Nossa Senhora. E por Jesus nós vamos ao coração do nosso bom Pai do céu. Mas necessariamente o caminho é pela igreja, de Deus para nós e de nós para Deus. Por isso a sua igreja doméstica, a sua oração, a sua fé católica, ela tem valor porque você, fiel, católico, está unido ao Santo Padre, mesmo distante fisicamente, mas pela sua fé, pela sua fidelidade, pela sua obediência, pela sua oração. E o anjo fez questão de reforçar isso, e Jesus também depois, e de dizer aos discípulos e dizer a Pedro, como é grande a nossa fé. Essa é a grande maravilha de nós sermos católicos, e que aqueles que não compreendem ou não conhecem a doutrina católica são incapazes de compreender, são incapazes de entender o valor. Quando vemos toda a reverência do mundo diante de um homem idoso, que muitas vezes não fala nem a nossa própria língua, vestido com uma vestimenta branca, já numa idade bastante avançada, mas quando abre o seu coração e os seus lábios para falar, para abençoar, o mundo para em silêncio para ouvir, porque é o Santo Padre, o Papa, aquele a quem Jesus escolheu para governar a sua igreja, para fazer a ligação de cada fiel, de cada cristão com o céu, para trazer do céu para nós as bênçãos, as graças de Deus. Não tem explicação para tudo isso, mas a resposta é a nossa fé, porque o nosso Redentor vive. Portanto, a nossa prece, a nossa oração, o nosso recado, Santo Padre, permaneça firme na sua fé. Todos nós, cada um faça também essa oração no seu coração. Todos nós estamos unidos à vossa santidade, estamos unidos em oração, estamos unidos na mesma fé. Governe com muita firmeza essa igreja, essa barquinha de nosso Senhor, porque o nosso Redentor vive e é Ele que guia. É o Espírito Santo que mantém a igreja viva, apesar de todas essas dificuldades e por tantas crises que a igreja já passou em sua história, dificuldades que a igreja já passou em sua história, perseguição que os cristãos sofreram, dificuldades em viver a sua fé. Ainda assim, a igreja permaneceu, porque nós temos uma certeza do nosso Redentor que está vivo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que fortalece a cada um de nós nesse momento, a garantia, a palavra de nosso Senhor. Tem confiança, filho, eu venci o mundo, e com Jesus, com a igreja, com o Santo Padre, o Papa, nós também venceremos. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da igreja, e também a nossa mãe, que nós mantenhamos firmes a nossa fé. Deus compreende a nossa fragilidade, nunca é conivente com os nossos erros, mas que Nossa Senhora alcance do seu Filho Jesus, para todos nós, a graça da nossa fidelidade à igreja, da nossa fidelidade ao Santo Padre, o Papa, da nossa fidelidade a nosso Senhor, da nossa perseverança na fé, e que nós continuemos nessa busca constante do Senhor, naquilo que é possível, pois o impossível depende da graça, do milagre de Deus nosso Senhor, e é o que nós pedimos pelas nossas orações, oferecendo de modo especial o santo sacrifício da missa. Mas naquilo que é possível para nós, nesse momento, com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora e com o propósito firme de cada um de nós, nós apresentamos a Deus a nossa súplica, o nosso propósito. Assim nós caminharemos, assim nós viveremos a Páscoa da ressurreição, a nossa Páscoa, para uma vida nova, ressuscitados com Cristo nosso Senhor, fortalecidos pelo Cristo ressuscitado, a minha, a sua, a nossa esperança. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.